que vale afinal uma empresa? Como nós chegamos ao valor de uma empresa para fins de atribuição dos quinhões? Esse assunto, então, ele é muito relevante. Quando a gente fala em divórcio, hoje a gente também fala em partilha de empresas, né? É muito importante entender, então, que as cotas, ela é o capital social, é o produto, é o valor monetário daquela empresa, é o que vai se considerar na hora da partilha. Quer dizer, uma empresa que tenha R$1.000 ou R$10.000 de capital social não significa que o seu valor de mercado seja R$1.000 ou R$10.000. Olá, o podcast de hoje é partilha de cotas sociais de empresas no âmbito do divórcio. Eu tive a imensa alegria e prazer de compartilhar essa mesa de debates com Arthur Garrastazu Gomes Ferreira e Helena Munhoz Otti. Venha conosco, assista esse episódio que ficou muito legal, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que possa auxiliar levando esse conteúdo, além de curtir e comentar e se inscrever aqui no nosso canal naturalmente. Muito obrigada! A questão da partilha de ativos empresariais, especificamente controle das empresas, seja por meio da detenção da maioria do capital social através de cotas de sociedades limitadas ou ações de sociedades anônimas, ou mesmo não necessariamente o controle, mas uma participação expressiva dentro do capital social de uma empresa, toma uma enorme relevância a partir da própria mudança da matriz econômica da nossa sociedade. O Brasil, em 1990, tinha um número de empresas operando de 3 milhões de empresas. 3 milhões de empresas operando ativas em 1990. E desse universo das 3 milhões de empresas, 1/3 eram de empresas estatais. Ou seja, empresas efetivamente privadas, nós tínhamos um universo de 2 milhões de empresas há 30 anos atrás. Corte, situação em 2023. Temos 22 milhões de empresas atualmente operando. Menos de 0,5% desse universo se referem a estatais. Quer dizer, houve uma evolução extraordinária no número de constituição de novas empresas. Hoje, atualmente, em 2024, segundo os dados do IBGE, nós temos cerca de 20 novas empresas sendo constituídas por dia útil no Brasil. Isso é algo relevantíssimo, porque hoje a classe média brasileira, ela vive de empresas privadas, com algum tipo de conexão, seja por meio de empresas particulares, prestadoras de serviço, seja por limitadas que congregam mais sócios. Um detalhe muito importante também, desses 20 milhões de empresas, ou 22 milhões de empresas que hoje operam, 15% desse universo, ou seja, 3 milhões de empresas, são sociedades empresárias com um faturamento bastante expressivo, acima de 3 milhões e 600 mil reais ano. São empresas de médio ou grande porte, o que demonstra por si só a relevância desse tema. Nós vamos tratar hoje com as nossas especialistas aqui da Garrastazu Advogados, com a Cristiana e com a Helena, desse assunto que é palpitante, porque em inúmeras situações de partilha, seja por divórcio, por separação, seja por sucessão, nós teremos no bojo do universo partilhável ativos empresariais, cotas de empresas limitadas, ações de sociedades anônimas. E aí vem a questão. Como isso acontece na prática? Qual a importância, como se deve encarar essa situação? O que vale, afinal, uma empresa? A minha empresa tem um capital social de R$10.000. Esse é o valor da empresa? Se não, como nós chegamos ao valor de uma empresa para fins de atribuição dos quinhões? E ninguém melhor do que a Cristiana e a Helena para tratarem conosco desse assunto. E vamos ouvi-las então. Então, esse assunto, né, como tu falaste, Arthur, é muito palpitante e nos vem com muita frequência, né, aqui ao escritório, porque esse número expressivo, né, de empresários hoje no Brasil, ele também caminha ao lado desse número expressivo de pessoas casadas e que possuem uma união estável, né? Então, hoje, o que a gente pode concluir de tudo? Que os cônjuges e companheiros, num número
extremamente acentuado são titulares de cotas de empresa, de ações, né, de sociedades anônimas. Então, o que nós temos aqui? Uma frequência enorme desse tema vindo aqui para nossas mesas, né, de discussão aqui com os nossos clientes. Por isso que eu e a Helena, nós temos a nossa expertise, nós compreendemos que um advogado de direito de família não pode trabalhar sem um advogado de direito empresarial, um advogado que atua em societário, empresarial, que tenha expertise aguda nesse tema, só pena de o trabalho, então, estar aí passível de ter falhas, eu não digo falhas técnicas, né, Helena, mas falhas de profundidade, podemos dizer assim. Isso pode, em algum momento, ser algo que vá atrapalhar ali a estratégia que foi traçada inicialmente. Então, primeira coisa, essa nossa interdisciplinaridade, que ela é muito já madura, tem auxiliado a vida de muitas pessoas que chegam até nós procurando um advogado de família que nem imaginam, né, que precisam também de um advogado de direito empresarial. E esse assunto, então, ele é muito relevante. Quando a gente fala em divórcio, hoje a gente também fala em partilha de empresas, né? E a Helena gostaria de até, da gente, nessa introdução, entender um pouquinho, afinal, o que são as cotas societárias, né? Eu possuo uma empresa, o que eu, na verdade, possuo? O que o meu cônjuge ou companheiro está trazendo aí a discussão? Certo, Cris. Então, vou só dar um passinho para trás, para fazer um gancho aqui na comentário da Cris, que assim como aumentaram as empresas, né, a gente sabe que período pandêmico também aumentaram os divórcios, tem aumentado muito nesse período, né, e a gente sabe que a maioria dessas empresas que a gente está tratando aqui são empresas familiares, empresas de pessoas, né, que então há esse interesse em que seja muito bem fixado como vai acontecer a partilha de cotas para que acabe não prejudicando a empresa. Mas vamos lá, o questionamento da Cristiana. O que são cotas societárias? As cotas societárias são o capital social de uma empresa visto pelo ângulo dos sócios. Quando o sócio entra, quando o empresário entra numa empresa, ele integraliza valores. E esses valores são as cotas sociais. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem 10 mil reais de capital social, eu tenho 10 mil cotas. Então, cada empresário vai ter a sua parcela de cotas, né? Um tem 20%, outro tem 30%, e isso que tem que ser levado em consideração na hora da partilha. Claro, não só isso, né? A gente precisa pensar também numa questão de valor da empresa. O valor da empresa não é só o capital social, ela tem outros valores. Aí vem a parte que nós vamos falar mais adiante, que é da avaliação dessas cotas. Mas é muito importante entender, então, que as cotas, ela num primeiro momento, é o capital social, é o produto, é o valor monetário daquela empresa, é o que vai se considerar na hora da partilha. Por exemplo, se eu tenho um sócio que está se divorciando, que tem 20% vai ser, nós vamos ter que pagar haveres ao cônjuge correspondentes a 20% da participação daquele sócio. Seria o valor de mercado? Aí nós vamos entrar nessa questão da avaliação, porque vai depender muito do que o contrato social dispõe, né, Cris? O contrato social é a lei da empresa. Então, a gente tem que pensar que é importante, na hora até de tu formatar uma empresa ou alterações do contrato social, tu ter muito cuidado e sócios terem muito cuidado em prever essas questões. Porque como a gente trata de empresas de pessoas, essas empresas familiares ou que envolvem amigos, né, parceiros de negócios, é muito importante ter a ideia de quem vai entrar, quem pode entrar na empresa, quem pode ingressar. Então, o contrato social pode prever que esse cônjuge separando possa ingressar na parte dele correspondente, quando do divórcio, ou pode apenas prever, que é o que a gente mais recomenda aqui, que haja um pagamento de haveres da sua participação. Então, se eu tenho uma comunhão parcial, que nós vamos falar mais adiante também, a repercussão do regime, né, de bens na questão da partilha, se nós temos uma comunhão, né, parcial, ele vai ter direito à metade do valor das cotas do cônjuge que está se divorciando. Então, aquele cônjuge, aquele sócio que eu falei que tem 20%, 10% vai ter que ser partilhado com a sua esposa. O capital social, na verdade, ele compõe uma valência de percentuais e não de valor da empresa. Isso a gente tem que partir desse pressuposto bem claro, né? Quer dizer, uma empresa que tenha R$1.000 ou R$10.000 de capital social não significa que o seu valor de mercado seja R$1.000 ou R$10.000. Não há nenhuma relação entre capital social, é zero, e valor da empresa. A importância do capital social, para fins de partilha, é porque a partir dele nós vamos identificar o percentual de titularidade de cada sócio em relação àquele capital e, por consequência, em relação ao valor da empresa. Então, se um determinado sócio
numa empresa com capital social de R$10 mil, ele detém 20% ou R$2.000, não significa que numa separação ele terá que partilhar R$2.000. Ele terá que partilhar 20% do valor de mercado da empresa. Então, para fins do que nós estamos discutindo, eu acho que a Helena colocou isso muito bem, a única importância do capital social é porque, a partir dele, nós identificaremos um percentual de cada sócio em relação ao valor da empresa. Nós vamos falar aqui de partilha, seja por sucessão, seja por separação, do valor da empresa, né? Do montante econômico relativo ao valor da empresa, que não guarda nenhuma relação ao capital social, né? Só porque para o leigo, a gente sabe, pelo dia a dia aqui da nossa atividade e de muitos que nos procuram, chegam aqui com um contrato social e pensam que integrará o seu quinhão partilhável um percentual do cônjuge em separação em relação àquele, em números absolutos em relação ao capital social. Isso é um rotundo equívoco, não é assim que a coisa funciona. Até porque a gente sabe que o valor da empresa compõe, né, diversos vetores aí, que não é só o valor do capital social, a gente tem que pensar nos mais intangíveis, exato. A gente tem que pensar nas propriedades, nos bens intangíveis, no fundo de comércio, o que realmente a empresa vale. Aquela marca vale no mercado, na história daquela marca. Não, isso é algo assim que a gente já parte explicando isso para os nossos clientes. Eles chegam aqui, às vezes, com uma compreensão extremamente equivocada, achando que eles têm muito menos direitos do que eles têm efetivamente, né? E a empresa, não raro, é o maior patrimônio daquela família. E, assim, até trazendo agora para a prática, assim, para o aspecto prático. Via de regra, né, vou dizer assim, para a nossa experiência, um dos cônjuges é empresário e o outro não. Tá? Então, isso é muito comum, que aquele que não é empresário não saiba absolutamente nada da empresa. Ele chega no momento do divórcio e diz: Cristiano, eu não sei quanto vale essa empresa, não faço ideia. Mais ou menos o faturamento é esse, mas também não sei quanto bem, porque tem meses que é isso, tem meses que é aquilo. Ou o empresário nos diz: olha, é isso, mas pode não ser, daqui a pouco a empresa pode não estar valendo nada. Então, aquela insegurança, aquela instabilidade chegam a nós. E o primeiro assunto, né, que eu acho que é o principal, é como se chega num médico, tem que levar um exame, né? Quando vem até nós, a gente tem que analisar documentos tais como a certidão de casamento, o pacto antinupcial. O pacto antinupcial, ele vai dispor expressamente, não apenas do regime de bens, como algumas vezes também, e cada vez é mais comum, sobre como aquela empresa será tratada na hipótese de um divórcio, como aquela partilha vai ocorrer. A empresa vai entrar, não vai entrar? Então, os regimes de bens, só para situar aqui o nosso assunto, né, muito rapidamente, nós temos no Brasil praticamente 3 regimes, tá? O da comunhão parcial, que é o regime legal, que quando o casal não opta por um regime específico, é aquele que se aplica. O regime da separação convencional de bens e o regime da comunhão universal, que está cada vez mais em desuso. O regime da comunhão parcial dispõe que todo patrimônio adquirido onerosamente pelo casal vai ser partilhado lá no momento de eventual divórcio. Aí também tem reflexos lá na sucessão. Mas bens adquiridos onerosamente, tudo aquilo que se comprou na constância do casamento. Se eu ganhei herança, recebi bens doados, isso tudo fica de fora. O que interessa é aquilo que o casal adquiriu e não interessa quem adquiriu, quem comprou, quem não comprou, quem colocou mais recursos, quem aportou menos, isso é totalmente irrelevante. O regime da separação convencional é aquele regime que o que é teu, o que é meu, no passado, no presente e no futuro, então é muito mais fácil se prever. E o regime da comunhão universal, que vai contemplar bens lá atrás também, herança, o que eu recebi em doação, tudo isso vai entrar na comunhão. Tá? Então, são regimes extremos, como o da comunhão universal, da separação total, e o meio termo, que é o da parcial, que é o mais comum. E neste regime da comunhão parcial, aquelas empresas que foram adquiridas na constância do casamento, se eu passei a integrar uma empresa na constância do casamento, eu vou partilhar as minhas cotas com meu ex-marido, com a minha ex-esposa. Isso inevitavelmente. E também uma pergunta que vem muito a nós é, mas afinal, se a empresa já existia, pois é, né? Eu era solteiro, constituí uma empresa, e daí a empresa cresceu voluptuosamente, ela valia R$100 mil e hoje vale 100 milhões.
isso entra ou não na partilha? Né? Essa pergunta ela tem sido muito frequente porque é uma realidade. O casal pode vir a se casar jovem, estão começando a construir o patrimônio e depois de 5, 10, 20 anos é totalmente diferente o contexto patrimonial. Então, eu gostaria de trazer esse tema aqui também à mesa e falando... acho que a gente tem que falar sobre isso porque acontece muito, mas também não quero ouvir aí os colegas. A valorização das cotas, né, a valorização da empresa, atualmente não entra na partilha no regime da comunhão parcial de bens. Isso fica totalmente fora. Tá? Esse é o entendimento hoje do Poder Judiciário brasileiro. A jurisprudência vem se comportando nessa linha, adotando esse entendimento. Isso não era a realidade há 10 anos atrás. Né? Então, até... E nós temos aí, na iminência de aprovação do projeto de lei que altera o Código Civil. E esse assunto da valorização das cotas da constância do casamento, me parece que consta, de alguma forma, do projeto de lei, ainda que muita água vá passar por debaixo dessa ponte antes da aprovação. Está se falando no meio jurídico e parlamentar que nós teremos esse Código Civil aprovado esse ano ainda. Sim. Como é que está isso nesse projeto de lei? Qual é a perspectiva do tratamento jurídico dessa situação? Me parece que já há uma linha aí. Né? Sim, já há uma linha, e a linha, ela vem novamente trazendo aquele entendimento lá de 10 anos atrás. Anterior. Né? Vamos lá, hoje o entendimento é o de que esse crescimento patrimonial, ele não comunica. Então, isso aí não está considerado num cenário de partilha. Porém, né, agora o novo projeto de lei, o projeto de lei do novo Código Civil está dando um tratamento um pouquinho diferente, no sentido de que comunica, sim, essa valorização. Se a empresa cresceu, isso vai ser considerado, contanto que aqueles lucros da empresa tenham sido reinvestidos na sociedade empresária. Né? Então, o cônjuge empresário, ele manteve aquele patrimônio estocado ali dentro da empresa, ao invés de retirar aqueles valores e investir na família, na aquisição de bens familiares, ele tenha mantido aquilo na empresa, fazendo com que a empresa, então, crescesse. Deixou de distribuir lucros. Deixou. Ele reaplicou os lucros. Reaplicou os lucros na empresa, ele estocou ali os lucros naquele patrimônio específico. Ou então, que aquele cônjuge não empresário tenha, de certa forma, contribuído com o crescimento da empresa. Daí a gente vai entrar em uma seara aí de interpretações que nós não temos ainda também, né? Como trazer aqui, mas como ele contribuiu? Né? Foi materialmente? Em que sentido que houve essa contribuição? Se a pessoa se dedicou mais ou menos à família? Enfim, de que forma que houve essa contribuição? Mas o que chama atenção nesse projeto mesmo é essa questão do crescimento patrimonial a partir do reinvestimento dos lucros da empresa. Então, pelo que nós estamos percebendo e pelo projeto que ainda está amadurecendo, mas que tende a vir nesse Código Civil em breve, aí em 2024, 2025, o crescimento patrimonial da empresa vai ser considerado no âmbito de uma partilha no divórcio. Bom, isso é um indicador, então, Cristiana, da importância dos pactos antinupciais, daqueles nubentes, daqueles que vão constituir uma vida em conjunto, se efetivamente tiverem a decisão tomada de separar esse tipo de ativo. Nós, aliás, vemos que isso é cada vez mais comum, porque é muito frequente noivos, pessoas que vão constituir uma união estável ou um casamento, nos procurarem. Recentemente, isso aumentou muito, esse tipo de demanda, para organizar o seu convívio futuro relativamente ao patrimônio decorrente das atividades empresariais. E aqui eu trago um ingrediente que me parece importante. Esse pacto antinupcial, além de prever aquilo que os noivos, ou aqueles que passarão a viver em sociedade conjugal, efetivamente querem, nós podemos extrair, eu gostaria que a Cristiana explicasse isso, um segundo efeito, que é uma proteção até patrimonial do quinhão de um dos cônjuges que não tem atividade empresarial. Nós não podemos esquecer que nem sempre uma empresa dá certo. Quer dizer, num revés, numa quebra de uma empresa, é comum que o titular, o sócio, sofra uma série de demandas. Isso no Brasil ainda é assim.
é uma situação que está mudando, tende a evoluir para separar de fato a pessoa física da empresa, mas nós ainda temos situações no Brasil em que aquele empresário que não teve sucesso, fecha a empresa, ele acaba sofrendo na pessoa física reflexos trabalhistas, por exemplo, ações trabalhistas. E isso poderá contaminar o patrimônio do cônjuge, se houver uma ameação absoluta dos bens. Isso pode ser separado, afastado também nesse pacto antinupcial? Com certeza, tá? Isso é algo que vem crescendo muito. O casal não quer que a empresa entre na comunhão. Eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha, ou um deles tem funcionário público, ou tem o seu negócio, presta serviço para uma empresa e o outro é empresário. E eles querem que o patrimônio familiar comunique. Imóveis, aplicações, investimento, eles têm uma vida em comum. Mas eles não querem somente que a empresa entre numa partilha no eventual divórcio. Isso é possível? Será que tem que escolher o regime da separação ou da comunhão? Não. Se pode chegar no meio termo, né? A criação de um regime híbrido, mesclando regras de regimes distintos. No sentido de que, com relação aos bens familiares, o regime vai ser o da comunhão parcial. Com relação aos bens da empresa, a empresa ou as empresas, o regime vai ser o da separação total. Isso é possível e muita gente não sabe disso. Muita. Exato. E para o mal, né? Porque no momento em que separa esses ativos da empresa, separa também, ou blinda, bloqueia, eventuais consequências negativas da empresa, como eu citei há pouco, as ações trabalhistas em caso de fechamento da empresa, que acabam recaindo, são direcionadas para um ex-sócio, isso blinda o cônjuge. Quer dizer, se nós temos essa disposição num pacto antinupcial, jamais poderá um reclamante numa ação trabalhista atingir o patrimônio do cônjuge, porque ele não é meio daquela situação. Isso eu acho extremamente relevante. Aliás, eu faço aqui eu trago uma impressão minha, hoje muito amadurecida, depois de 40 anos de advocacia. E aliás, isso foi tese de doutorado da Cristiana. Tá? A Cristiana pregou que, aliás, até no novo Código Civil seria o momento de se inserir essa disposição. Tá? Temos tempo para isso, vamos acessar os nossos deputados aí. Mas a tese da Cristiana é no sentido de compelir os noivos, aqueles que vão se unir, a disporem acerca do patrimônio. Quer dizer, como será o patrimônio? Muito mais relevante quando houver ativos empresariais nessa disposição. Porque não só aquilo que entra em partilha em caso de separação ou que não entra, mas também as consequências do insucesso. Muitas vezes, nós fizemos, semana passada, ontem, nós estávamos examinando um pacto antinupcial, a Cristiana e eu, onde 2 jovens que vão casar estavam afastando os ativos empresariais de ambos. Quer dizer, o noivo já mais amadurecido na sua atividade, a noiva nem tanto, mas eu pensei que isso é uma coisa muito boa, porque no caso fortuito de um insucesso da empresa, a noiva fica absolutamente protegida em relação às consequências desse insucesso patrimonial. Então é para o bem e é para o mal. E eu acho isso algo muito importante que todos devem pensar, refletir e tomar uma decisão absolutamente consciente. E não deixar a coisa rolar, eu vou casar assim mesmo, depois eu vejo como é que fica. Pode isso gerar uma tragédia. Tá? Então fica aqui um alerta. Foi muito legal uma reunião que nós tivemos ontem, porque nós saímos convencidos, né, ajustando aquela minuta do pacto antinupcial, de que nós estávamos fazendo um bem para ambos os cônjuges, para a relação, para a segurança patrimonial, e é algo extremamente importante. Fica esse alerta assim com muita ênfase. Com certeza, aquilo atendeu o desejo deles. O mais importante, né? O casal vai entrar no relacionamento tranquilo, seguro, com os interesses considerados, sem angústias. Então, isso vai ser muito legal. E se aqueles lucros da empresa, sob a égide aí do novo Código Civil, o que acontece se esse jovem, homem, né, não reintegra os lucros na empresa, mas sim a família, o patrimônio familiar cresce e o patrimônio familiar vai ser partilhado, como a gente estava falando aqui.
já a valorização da empresa. Hoje se entende que não, em breve que sim. Não, e como tu vieste falando ali no começo, a questão da criação da empresa na constância do casamento ou da união estável, né? Isso, claro que vai ser considerado aí se vai haver a partilha ou não das cotas, da participação societária, dependente de quando é formada a empresa, aqui tratando da comunhão parcial, que é o regime mais usual hoje em dia. Mas também a gente tem que pensar que muitas vezes, embora não haja partilha de cotas, a empresa seja anterior, por exemplo, ao casamento ou união estável, há sim, hoje, antes do novo código, a gente não sabe muito como é que vai ser tratada essa questão, a partilha dos lucros das ações. Os lucros das ações, os dividendos, isso é partilhável, porque isso aconteceu no período em que o casal estava junto. Então, naquele período, a partilha dos lucros. E aí, tu falasse muito bem dos pactos antinupciais, isso vale também para os contratos de convivência, né? Porque quando a gente fala dos pactos, que é nos casamentos, né, a gente tem que lembrar da união estável. A união estável, se não tiver disposto nada, é a comunhão parcial dos bens. Então, é muito importante, talvez até mais premente que os casais que não se casam efetivamente, mas que mantêm uma união estável, que é a mesma coisa, estabeleçam no contrato de convivência essas questões envolvendo a empresa. Com certeza. Porque quando a gente fala de partilha de cotas, partilha de haveres, a gente também tem a partilha dos deveres. Então, para blindar o cônjuge, aquele que está se separando do que é sócio, a gente não quer a partilha das dívidas, né? Não é bom para nenhum dos lados. E para proteger a empresa também, quando a gente fala da partilha dos haveres, dos lucros. Então, esses contratos de convivência são muito importantes. A gente tem uma realidade aqui no escritório que é muito recorrente quando nós fazemos elaboração de holdings. Porque a elaboração das holdings, que são empresas familiares, e justamente envolve ali os patriarcas e os filhos, muitas vezes há essa preocupação. Mas o meu filho é casado, o meu filho vai casar, como fica? Aí a gente então explica, olha, se ele já é casado e não tiver um pacto antinupcial e for a regime da comunhão universal ou parcial, ele já vai ter direito à participação societária do filho nessa empresa, né? Do marido, filho nessa empresa. Então, muitas vezes os filhos optam por fazer contratos de convivência, né? Já que o pacto, a mudança do pacto antinupcial tem que ser judicial, é uma questão mais tormentosa. Então, a gente, tratando de união estável, os filhos dessa futura holding fazem um contrato de convivência antes da gente criar a empresa. Isso tem sido cada vez mais recorrente. A preocupação dos pais, né? Claro, manter o patrimônio no núcleo familiar, mas também da proteção ali do sócio que é casado ou que mantém uma união estável. Perfeito. Interessante, nós estamos aqui conversando e quase esgotando o tema. A Helena está louca para falar aqui. Em seguida, nós vamos falar sobre quanto vale uma empresa, afinal, num divórcio, numa separação. Qual o valor que entra em jogo aqui. Mas eu gostaria de fazer uma observação anterior ainda em relação à partilha ou à destinação dos ativos empresariais, que é no caso do testamento, da sucessão, e não somente no divórcio ou na separação. Tá? Eu estava lembrando agora, nós tivemos aí uma repercussão grande sobre o falecimento de um dos maiores empresários da história do Brasil, que foi o Abílio Diniz. E a imprensa anunciou, e aquilo me chamou a atenção, contando a história, relembrando a história do Abílio Diniz, que o pai do Abílio Diniz, que era o titular das ações do Grupo Pão de Açúcar, foi o fundador do Pão de Açúcar, e teve nessa jornada, do seu lado, como braço direito, o filho Abílio, que era o filho mais velho. Ele resolveu fazer uma justiça ainda em vida. Ele deixa um testamento indicando, dentro do universo dos seus bens, o que deveria ficar com quem. Evidentemente que o ativo mais cobiçado, mas não necessariamente o mais valioso, eram as ações do Pão de Açúcar. Ele deixa um percentual expressivo, e com isso o controle da empresa, das ações do Pão de Açúcar, em testamento para o Abílio Diniz. Mas compensa os demais filhos, os irmãos do Abílio, com outros ativos que valeriam, segundo uma avaliação criteriosa, de forma equivalente. Eu me lembro que um desses irmãos do Abílio, que era o Alcides Diniz, eu tive inclusive o prazer de conhecer pessoalmente, convivi com ele em São Paulo, cheguei a me reunir com ele numa casa maravilhosa que ele tinha nos Jardins, no Jardim Paulista, onde era a sede das empresas dele. Quer dizer, aquela casa maravilhosa era quase um palácio, era um ponto turístico em São Paulo. Ela foi deixada em testamento para o Alcides em detrimento de ações do Pão de Açúcar que foram legadas ao Abílio.
quer dizer, essa disposição patrimonial sobre os ativos empresariais, ela também se dá cada vez mais nos testamentos, pelo patriarca da empresa. E isso me ocorre quando a Helena traz aqui o assunto de holding, né? Um outro exemplo, assim, muito na pauta do dia a dia, eu acho que há um mês atrás, houve a entrega dos prêmios Emmy para as melhores séries de televisão. E nós tivemos como grande ganhador em quase todos os quesitos uma série que eu até recomendo a todos, eu achei maravilhosa, que é o Succession, né? Quer dizer, todo o enredo do Succession, ele diz respeito à pressão dos filhos, eram 4 filhos, sobre o pai, patriarca, fundador de um império empresarial lá nos Estados Unidos, e a situação jurídica é muito parecida com a nossa aqui no Brasil, sobre esse prisma, para receber do pai ações com poder, né, ou com a prerrogativa de comando na empresa. Quer dizer, nós temos aqui, e nós não vamos estressar esse assunto agora, mas nós temos várias categorias de ações, várias classes de ações. Ações com direito a voto, ações com preferência em distribuição de dividendos. E esse caso envolvia a pressão dos filhos em relação ao pai para que, em testamento, legasse ações com direito ao comando da empresa. E o pai teria feito isso 2 ou 3 vezes, sempre alterando esse testamento e fazendo uma espécie de rodízio dos filhos no poder, quase como um grande manipulador, brincando de Deus, né, no final da vida. E eu não vou contar o final, porque o final é surpreendente, é muito legal e fica aqui, paralelamente à nossa conversa que é jurídica, uma recomendação para que se assista à série. Cristiana, como funciona isso, né, no Brasil? Nós temos o exemplo do Abílio, eu trago agora essa curiosidade sobre Succession, e no Brasil é exatamente assim, né? Sim, no Brasil, o testamento, embora não seja lembrado, né, a prioristicamente, quando a gente fala em planejamento sucessório, hoje se pensa muito em holding. É um assunto que está na moda há muito tempo. Mas o testamento, ele é uma ferramenta de planejamento sucessório extremamente importante e muito barata, porque através do testamento, eu não vou transferir o patrimônio imediatamente, eu não vou transferir as cotas de uma empresa, eu vou prever tão somente como eu quero que isso ocorra. Né? Um testamento pode custar menos de R$1.000, né? 500, 300, vai depender do número de laudas que contiver, quantas folhas tem o documento. E através do testamento, o patriarca vai então dispor sobre essas cotas, como ele gostaria que houvesse essa divisão, claro que respeitando a legítima, né? Ninguém pode dispor de mais da metade do que tem, quando tem filhos, quando tem cônjuge, mas é muito importante, é uma ferramenta muito barata, e esse brincar de Deus, né, que tu disseste, como na série, também é muito barato, porque basta eu revogar o testamento anterior e fazer um novo testamento. Era o que acontecia na série. Ele mudava a designação do comando várias vezes. Exatamente. E o testamento tu vai lá, revoga, faz outro. Eu já veio um cliente até mim uma vez que eu já fiz 5 testamentos para ele. 5 testamentos. Dentro de 5 anos, 5 testamentos foram feitos. E eram detalhes. Às vezes a gente nem revogava todo o testamento anterior, né? Incluía uma nova cláusula, se referia ao testamento anterior, que ele se mantinha rígido, válido, né, quanto às demais disposições, mas incluíamos alguma coisa. E isso é muito interessante, porque é um documento acessível aí a muita gente, né? Uma ferramenta acessível, relativamente, não vou dizer barata, mas é barato, né? Comparado aí à doação, à criação de uma holding. E, muito bem lembrado, a empresa, a divisão das empresas, dos ativos, isso pode e deve, inclusive, quando há uma empresa, compor aí o objeto do testamento. Então, essa série aí, realmente, né, eu acho que ela é muito interessante, porque demonstra muito isso, lida com os egos da família, porque muitas vezes o objeto do testamento é de conhecimento de todo mundo na família. Sim. Pode não ser, porque é um documento público, mas embora público, somente é concedido acesso a ele quando o testador morre. Ele é público depois da morte. Depois da morte, exatamente. Ele é público porque ele é feito numa escritura pública, que garante muito mais segurança aquele documento, porque ele nunca vai ser extraviado, nunca vai ser perdido. O documento estará no tabelionato de notas. Mas o testador pode mostrar uma via para a família, como pode não mostrar, como pode todo mundo ser pego de surpresa, porque um dos documentos que deve se apresentar obrigatoriamente
é uma informação ali do colégio notarial, né? Dizendo se há ou não há testamento. Exato. Então, ninguém foge disso. Certidão de óbito tem que constar. E é muito interessante, porque normalmente os escritórios de advocacia, e o nosso, tem essa tendência de disciplinar a sucessão empresarial a partir da constituição de holdings familiares, que tratam não só de uma antecipação de transferência numa situação tributária de hoje, que se conhece por uma geração futura, a geração de baixo daquela do instituidor, mas nós também buscamos, assim, com essa sistemática, dar uma previsibilidade de como será o comando da empresa no falecimento do patriarca. Mas, claro, a Cristiana lembra aqui que muitas vezes o testamento é uma solução alternativa mais simples, muito mais barata e muito mais fácil de se alterar. O que acontece hoje? As pessoas estão vivendo cada vez mais. E as vontades, os desejos vão se alterando de acordo com o tempo. Exato. Quer dizer, aquela disposição que eu faço hoje em relação aos meus bens, na hipótese futura da minha morte, pode não ser a mesma que eu gostaria de fazer daqui a 5 ou 10 anos. Nós entendemos já, de algum tempo para cá, que a opção número 1 sempre é um testamento. Porque, não digo na maior parte das vezes, seria uma impropriedade, mas muitas vezes o testamento resolve o problema. Nós só adotamos a solução holding empresarial familiar, está tão na moda isso, quando há outras deliberações, outras disposições, inclusive com transferência imediata de patrimônio, que não podem ser resolvidas num testamento. Mas nós estamos tratando aqui, em ambas as hipóteses, né? E o nosso foco aqui é pensar na sucessão e na partilha de empresas, de cotas e de ações. Ambas as hipóteses tratam da sucessão da empresa, que pode ser estruturada com todas essas ferramentas. Mas deixa eu dar uma retomada aqui, né? Nós já tratamos de alguns assuntos, para nós fazermos um breve resumo. Nós já colocamos de uma maneira assim, bem didática, que o valor de uma empresa não tem relação com o capital da empresa, que esses ativos empresariais, quer dizer, as cotas ou as ações, que são os instrumentos mobiliários que dão o comando da empresa para o seu proprietário, eles podem ou não entrar em partilha e em sucessão por todas essas circunstâncias e proteções que nós tratamos aqui, de pactos antinupciais, de testamentos, né? Se entram, se não entram, se os frutos do desenvolvimento da empresa entram em partilha ou não. A Cristiana já explicou que atualmente o entendimento do STJ é que não entram, mas nós temos um anteprojeto de Código Civil em final de escala já para aprovação, para votação no Congresso Nacional, que dispõe de uma maneira inversa à atual jurisprudência. Isso vai passar a entrar como objeto de partilha. O que as pessoas podem fazer para modificar essa situação? É possível? Sim, é possível. Nós estamos tratando de direitos disponíveis até determinados limites, que é legítima, como a Cristiana bem pontuou. Mas um ponto importante, tá? Nós chegamos então a uma situação de uma separação onde nós vamos ter que brigar pela partilha da empresa. Quer dizer, a situação lá é que esse ativo é partilhável, houve uma disposição em pacto antinupcial, dizendo que a empresa é comum, ou essa empresa foi constituída na vigência da sociedade conjugal com uma ampla aplicação dos lucros no desenvolvimento da empresa, sem distribuí-los, e isso vai para a mesa da partilha. Afinal, que valor é esse? A gente sabe que não tem nenhuma relação com o valor do capital social. Helena, aliás, foi muito importante, porque eu trago um outro exemplo prático aqui. Nós fomos procurados, Cristiana deve se lembrar, eu acho que há uns 10 anos atrás, por dois jovens, com 20 anos um e com 18 anos outro, dois guris, que descobriram num determinado momento da vida que eram filhos naturais de um dos maiores empresários aqui do Rio Grande do Sul, titular de uma loja, de uma rede enorme de lojas, muitíssimo valiosas,
e o pai havia falecido. E eles, informados pela mãe que seriam herdeiros, resolvem então, até eu achei muito interessante, 2 guris, 2 crianças, marcam uma hora comigo e eu faço esse primeiro atendimento. E eles vieram totalmente desacompanhados. Buscaram alguma referência, não sei, não me lembro de onde, e vieram me procurar. E aquilo me deixou assim, muito intrigado, né? E eu pensava, poxa, um jovenzinho, uma criança com 20 anos, né? Trazendo pela mão um irmão com 18, eu vou ter que dar um atendimento muito especial, pela confiança que eles estão depositando em mim. São pessoas extremamente hipossuficientes pela própria idade. Eram guris que estavam fazendo colégio, nem na faculdade estavam iniciando uma faculdade. E a primeira coisa que veio à mesa é que eles me vieram aqui com os balanços da empresa, era uma sociedade anônima, com várias atas de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, me trouxeram um dossiê e o pleito deles, quer dizer, a pretensão deles era receber um quinhão igual aos demais filhos, né, aos irmãos que eles sequer conheciam, relativamente à fração do capital social. E a primeira coisa que eu disse foi o seguinte: olha, isso não tem nada a ver com capital social. Nós vamos ter que contratar uma empresa especializada, fazer uma avaliação que vai ser complexa. Vocês sequer têm dinheiro para pagar essa avaliação, e eu não gostaria de fazer isso em perícia judicial. Vamos contratar uma auditoria privada. Nós temos vários parceiros que fazem isso muito bem. Vou tentar convencer um desses parceiros a fazer essa avaliação, nesse caso, que é super especial, recebendo só no futuro, no êxito, tá? E acho que eu consigo convencê-lo a fazer assim, como nós trabalharíamos só no êxito, e chegamos a uma avaliação extraordinária, muito maior do que a que eu imaginava. Entramos em juízo, né, e já manifestando, quando nós fizemos esse ingresso deles no bojo do inventário, já questionando, ou não me recordo exatamente, mas já manifestando que nós defenderíamos uma avaliação da empresa conforme parâmetros tais e tais, a uma audiência solicitada por um dos irmãos, e naquela audiência foi feito um acordo. Foi uma audiência que eu jamais vou esquecer, porque os irmãos se conheceram no saguão do Fórum Central, né? E eu não sabia como é que aquilo ia ser, né? Se eles seriam agredidos pelos filhos legítimos, ou como é que eles iam ser recebidos. E eles tinham muita vontade de ter uma boa recepção por parte daqueles irmãos. E acabou sendo algo muito, muito, muito amistoso. Foi assim, um ambiente carregado até de emoção, uma emoção latente. Nós suspendemos o inventário, já estava em fase de produção lá dos como é que chama? Formais de partilha. E sequer incluíamos. Houve um acordo ali onde eles saíram compensados com dinheiro e com patrimônio, mas tomando-se em consideração aquela avaliação que nós fizemos da empresa. Como é que é isso, Fernando? É muito importante, como o doutor Arthur falou, a avaliação da empresa ela é algo complexo, né? Ela depende de um bom conhecimento dos documentos da empresa para ser completa. Nem sempre se tem acesso a tudo isso. Às vezes o valor da empresa até é maior do que se consegue alcançar, né? Isso judicialmente acaba às vezes sendo apurado, mas essa valuation que a gente chama, que é uma avaliação que se faz por uma auditoria, né? Uma empresa especialista, é muito importante para se ter uma ideia do quanto vai ser partilhado. Porque, como eu falei, importa a participação do capital social, mas não importa o valor que aquele sócio integralizou. A ideia equivocada das pessoas é entender, não, mas eu entrei com 500 mil, então é 500 mil que eu vou partilhar. Não é assim que funciona. Ele entrou com 500 mil, que à época correspondia a 20%. Esses 20% vão ser partilhados. Então, a gente precisa entender o que são os 20%, quanto valem os 20%. E aí entra a avaliação. Nós temos no Código Civil a previsão da avaliação pelo valor patrimonial da empresa, tá? Que é um valor que se apura na data quando houve o divórcio ou quando houve a separação de fato, né? Não o decreto, não. É importante, não o decreto do divórcio, mas a separação de fato. Se o casal, por exemplo, não mora junto desde vamos supor que estamos em 2030, o casal não coabita lá, não mora junto, já não tem um relacionamento de marido e mulher desde 2025, tá? E o divórcio só é ajuizado em 2031.
quando que se vai avaliar a empresa? Na data da separação de fato, lá em 2025, se a empresa cresceu ou decresceu o valor, isso pouco importa para aquela partilha. Exatamente. É naquele momento que o casal deixa de coabitar, né, ou resolve que vai se separar efetivamente, que se apura esse valor patrimonial. Claro que a empresa pode dispor no contrato social uma outra forma de avaliação. Por isso que a gente traz sempre a importância da confecção do contrato social da empresa, né, que é o que vai regrar essas situações. E às vezes a partilha aí de cotas, dependendo da participação do sócio, pode ter um impacto muito grande na empresa. Porque a empresa vai ter que retirar valores, às vezes, do seu caixa para pagar quem tem direito à partilha, né? Pagar os haveres. Então, o contrato social pode dispor uma outra forma, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, mas a gente tem como mais comum e corriqueiro, que é inclusive o que a lei prevê na omissão do contrato social, o balanço patrimonial, o valor patrimonial naquele ano em que houve a dissolução da união estável ou que as partes não coabitam mais, resolveram se separar. Então, é nesse momento que a gente pega como referência, né? E isso, então, compõe aí vários vetores da empresa, que não só o valor que ela tem em caixa, mas o que ela tem de propriedades, o valor da marca, né, o fundo de comércio, que só por uma avaliação técnica mesmo, a gente consegue alcançar esse valor. Por isso também, né, já falei do contrato social, da importância de uma confecção de um contrato que proteja a empresa. Eu, como advogado empresarial, eu sempre tenho na mente proteger a empresa, né, proteger os sócios, na verdade, proteger a empresa, mais que os sócios, a empresa como ente, né, único. Também é importante a gente considerar o que vem acontecendo muito quando a gente tem casos aí, né, nessa interdisciplinariedade de divórcio ou inventário envolvendo empresas, a confecção de acordos, né, entre as partes, né, questões amigáveis, porque a gente evita custos enormes com perícias judiciais, incomodações que as ações judiciais causam, né, questões ansiogênicas que acabam se colocando dentro do processo. Então, esses acordos entre as partes envolvidas vêm sendo cada vez mais estimulados. Nós sempre estimulamos muito que haja esse ajuste, né, de vontades no momento da partilha. Até porque, do contrário, né, não se chegando a um acordo, é uma ação judicial que tende a tramitar por 5, 6, 7 anos. Exato. Porque depois da sentença, né, primeiro o juiz vai reconhecer, realmente o valor, o capital social, o percentual de participação do cônjuge, do companheiro é X, deve ser partilhado, então, a proporção de 50% para cada um, a avaliação da empresa deve ser apurada e, afinal, como vai ser feito isso na prática? A avaliação vai demorar, vai haver impugnação, depois, né, haverá ali a liquidação. Sim. E a gente sabe como é o judiciário, tem recesso forense, tem feriados e 1000 recursos que podem ser ajuizados na constância disso tudo, audiências. Então, as pessoas vão perdendo muito tempo de vida em que já poderiam estar usufruindo do seu patrimônio e sem aquele relacionamento, sem aquela amarra, né? Então, nós aqui do escritório, né, Helena, nós e juntamente as nossas equipes, nós estimulamos muito o acordo. E não, claro, qualquer acordo, né? Um acordo muito bem feito, em que haja concessões recíprocas, mas no limite do razoável, né? Não vamos fazer um acordo também por preço vil, Não. né? Que o nosso cliente vai sair totalmente lesado do valor que lhe cabia, mas isso é uma tendência, né? Porque a gente sabe que cada vez mais o judiciário está também estimulando com audiências de conciliação, sessões de mediação e advogados. Isso é muito comum, né? Isso é muito conveniente também para as partes que acabam não se envolvendo, que os advogados, então, cheguem num diálogo, façam reuniões, que os nossos clientes não participem disso tudo, Exatamente. porque é muito traumático para eles, né? Essa discussão, encontrar o ex-marido ou ex-mulher, discutir essa questão da empresa, geralmente tem filhos envolvidos. Então, a importância da solução amigável é muito, muito, muito... é uma realidade muito atual aí na nossa mesa também. E as estratégias para isso, né? Quais estratégias que nós adotamos? Então, como eu falei, conciliação, sessões de mediação, conversas entre os advogados, as denominadas tratativas de acordo, né? A gente pede muitas vezes a suspensão do processo para que a gente possa evoluir nessas tratativas. Então, todo mundo levanta uma bandeira branca, a gente dá um tempo, mas claro que sempre focando num valor justo e razoável para os nossos clientes. Isso é importantíssimo. E temos tido ótimas experiências nesse caso, né? De ótimos acordos para os nossos clientes, conseguindo aí diminuir o tempo, né, que se levaria para eles realmente terem direito a
E também, às vezes, do outro lado, se nós estamos representando o sócio empresário, preservando a empresa, né? Às vezes que não vai ter que se dissolver aí praticamente para conseguir pagar os haveres, dependendo da participação societária, a gente consegue fazer um acordo, formas de pagamento, parcelamento. Então, isso tudo acaba sendo benéfico para as duas partes, claro, e reduz aí muito a ansiedade, né? O desgaste emocional que sempre envolve casos de divórcio também, mas inventários, muitas vezes, né? Que a gente tem aí filhos, né? Que estão dividindo aquele percentual do sócio que faleceu. Então, é muito importante. A gente estimula muito aqui no escritório sempre essa composição amigável. Principalmente quando nós temos que enfrentar uma questão que não é matemática. Exato. Nós sempre faremos, em qualquer situação de partilha, uma avaliação, nem que seja geral da empresa, que será depois detalhada. Mas nós teremos uma ideia do que vale as cotas do meu cliente, quer dizer, vale entre X e Y, esse é o valor. Então, nós temos que centrar que valor nós estamos buscando. Agora, a definição exata do valor, se não houver o acordo, ela demora, sem dúvida demora, porque nós não temos critérios matemáticos para se avaliar uma empresa. A questão de fluxo de caixa descontado multiplicado por 10, isso há muito tempo está enterrado. Tá? Hoje nós temos visões muito diferentes em relação ao valor de uma empresa. A perspectiva de market share talvez seja a maior valência, quer dizer, quanto eu vou ter de mercado. Nós temos uma realidade completamente nova, que são as startups agora surgindo aí, e essas startups que geram vendas das cotas por valores estratosféricos muito rapidamente, quer dizer, essa realidade faz com que a própria ciência da avaliação das empresas tenha evoluído de uma maneira diferente. Antigamente, uma empresa avalia pelo seu patrimônio. Hoje, o patrimônio é o que menos vale. Até normalmente, o empresário, numa pequena cisão prévia à venda ou à partilha ou à venda de uma empresa, ele tira o patrimônio. O patrimônio não importa. O que importa é a capacidade de geração de caixa, de geração de lucro, de obtenção de market share, de posição de mercado. Então, tudo isso são pontos que serão objetos de muito debate na fase lá de liquidação de sentença, depois de se definir que o nosso cliente ou a nossa cliente tem 50% do valor da empresa. Ou em caso de sucessão, o nosso cliente tem X% sobre esse ativo. E, evidentemente, que nós temos mecanismos para fazer andar esse acordo. Nós vamos sempre partir de um valor mínimo, que ele é evidente. Nós vamos buscar o depósito judicial da distribuição de dividendos. Nós vamos, enfim, criar situações ali dentro do processo. Eu não diria criar dificuldades para vender facilidades, porque isso é algo muito forte. Mas nós vamos posicionar de uma maneira combativa, tá? Que é como nós fazemos. Cristiane e Helena, eu acho que nós conseguimos trazer nesse curto espaço de tempo os principais conceitos. Essa mensagem fica. Eu acho que nós podemos extrair uma grande conclusão, entre outras, acerca do que nós conversamos, que é a importância, no caso de casamento ou de união estável, de uma previsão de situações futuras. E não tendo havido essa previsão, nós já discutimos sobre o que vai acontecer, como se avalia uma empresa, vale também para os casos de partilha. Trouxemos as bases gerais, tá? Para nós seria absolutamente uma satisfação se aqueles que nos ouvem, que assistirem esse nosso vídeo, assim o desejarem, trazer a nós os casos concretos para que nós possamos dar a nossa impressão. Quer dizer, como se desenvolveria a solução para algum litígio potencial. Importante também trazer aqui aos nossos ouvintes e espectadores que nós estamos tratando não só de uma disciplina, de uma matéria multidisciplinar dentro do escritório. Nós sempre vamos tratar do interesse jurídico do nosso cliente a partir do nosso núcleo de família e sucessões, societário empresarial, mas nós temos outros técnicos que necessariamente têm que sentar numa mesa conosco, que é o time de contabilidade, de auditoria, que vai, ao fim e ao cabo, desenvolver esses procedimentos de avaliação. Isso refoge a técnica jurídica. Nós entramos lá na área contábil, na microeconomia.
A Garraça Azul está preparada, nós temos um time de parceiros de notável competência, notória competência também, e estamos à disposição de todos que queiram trazer a nós as nossas dúvidas, será uma satisfação respondê-las. Eu deixo até uma mensagem muito importante, a gente conversando sobre acordos, né? A importância dessa assessoria prévia ao divórcio, né? Eu não digo ao divórcio em si, mas eu digo a propositura da ação, a realização de um acordo, principalmente porque muitos clientes nos procuram com um acordo mal feito, né? Um acordo que foi feito, contratamos o mesmo advogado, daí na época eu não queria me incomodar, ou eu estava muito emocionalmente muito abalado, daí depois nos procuram, Helena, Cristiano, eu vim aqui com esse acordo, o que a gente pode fazer? Não está justo. Bom, isso deveria ter sido feito antes, né? Então a pessoa muitas vezes pensa que o indivíduo, né, que está ali ferido, magoado, abalado, isso é natural de um divórcio, que se ele não fizer um acordo naquele momento, ele vai então a situação vai entrar em catarse, né? Que ele realmente não vai conseguir sair daquele momento difícil, que ele tem que fazer um acordo a qualquer custo. A questão é a quanto que vale isso. Será que não é melhor, não é preferível? É isso que nós chamamos a atenção. Baixar um pouco a poeira, fazer essa consultoria para que o advogado, então, entre em jogo. Não aquela pessoa que está ali se recuperando, não o nosso cliente, mas que o advogado, então, assuma as rédeas disso no lugar dele, para que ele possa, então, se recuperar, buscar a paz de espírito, sem essa necessidade de intervenção, né? De autogestão ali daquela crise financeira, daquela crise patrimonial que deriva do casamento, do divórcio, perdão. Então, a importância da consultoria, né? Mesmo que seja o interesse de fazer um acordo, ou talvez mais importante ainda, seja a presença de um advogado nesse momento, e também antes do casamento, a gente espera que o divórcio não ocorra, afinal, né? Que naquele momento do pacto antinupcial, do contrato de convivência, essa assessoria também incida, que a gente possa também atuar de uma forma amistosa, de uma forma mais tranquila, né? Quando o casal está ali num contexto de expectativas positivas, de otimismo com o relacionamento. Então, eu deixo esse recado, tá? E talvez, por ser advogada de direito de família, eu consiga falar com propriedade sobre o assunto. Né? Então, chorar sobre o leite derramado é algo que não tem solução. Infelizmente, anular um acordo é algo muito difícil. Muito, 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 para não dizer impossível, né, Helena? Muito difícil. Porque nós temos partes maiores e capazes que convencionaram aquilo. Então, dizer depois, me arrependi ou eu não tive, né, a assessoria adequada. E aí que eu trago, encerrando aqui, esse diferencial que o escritório tem, que justamente nesse tipo de demanda, nesse tipo de necessidade, quando a gente trata aí do inventário, né, ou de um divórcio, uma dissolução de união estável, em que envolva empresas, ter esse olhar sobre o âmbito da empresa, do empresário. Muitas vezes o nosso cliente é o empresário. Então, também ter essa consultoria, às vezes prévia, para entender se o contrato social, como está o contrato social da empresa, o que ele vai enfrentar quando ele se divorciar, né? No caso da gente ter o sócio como nosso cliente. Então, essa interdisciplinariedade que nós temos é muito importante, porque às vezes o divórcio, né, o inventário, quando envolve empresa, ele não é só uma área atrelada ao direito de família, mas ao direito empresarial também. Então, nós estamos aí super à disposição, fazemos essa parceria nossa de áreas aqui em diversas ações, temos tido ótimos resultados com acordos e ficamos à disposição sempre, né, Cris? Com certeza. Bom, obrigado.